Olá, família Juibu na Cozinha, tudo bem com vocês? Querem aprender a fazer esta delícia de pão de mel do bem? Fica com a gente até o final do vídeo que a gente vai dar todas as dicas para esta delícia. E vamos para a receita! Olá, família Juibu na Cozinha! E aí, como vocês estão? Nós estamos muito bem, espero que vocês estejam também. Hoje viemos trazer uma receita muito deliciosa, que é o pão de mel do bem. Ele é muito especial, vendável, muito prático para se fazer, com pouquíssimos ingredientes. 20 gramas de canela em pó, 40 gramas de chocolate em pó cacau 50%, 20 gramas de margarina sem sal, 20 gramas de bicarbonato de sódio, 300 gramas de mel, 200 gramas de açúcar refinado, 400 ml de leite, 480 gramas de farinha de trigo. Para o recheio, nós vamos utilizar 400 gramas de doce de leite. Para a cobertura do nosso pão de mel, nós vamos utilizar 500 gramas de chocolate meio amargo derretido. Iniciaremos a nossa receita do pão de mel super delicioso. Começamos então com os ingredientes secos. A nossa farinha, o cacau, a canela e o açúcar. Precisamos misturar bem esses ingredientes. É muito importante a gente fazer as misturas desses ingredientes secos para a canela ficar bem misturadinha, para ela não formar gruminhos e ficar amontoadinha e ficar forte o nosso pão de mel, tá? A nossa segunda etapa da mistura é o mel com a manteiga. É muito importante vocês deixar a margarina ou a manteiga, vocês podem utilizar os dois tipos, eu estou utilizando a margarina, fora da geladeira, em temperatura ambiente, e misturar no mel antes de misturar na mistura seca, né, com a nossa farinha aqui, tá? Ela precisa ser sem sal ou com sal? Sem sal. Sem sal? Pessoal, isso parece a alquimia do amor, porque a gente faz isso em etapas, então é muito gratificante. Eu amo fazer isso. Pão de mel é tudo de bom, né, Gu? Com certeza. Muito bem, ó, pessoal, está bem misturadinho. Agora a gente vai adicionar a nossa mistura seca. Pessoal, o nosso mel, ele não vai umidificar todo este pó nesta mistura. A gente vai umidificar com o leite. Eu quero lembrar vocês que o leite, nesse momento, precisa ser morno e dissolver o bicarbonato nele antes de misturar nesta outra mistura. Qual é a importância do bicarbonato? Ele vai fazer uma função de maciez no nosso pão de mel, ok? Vocês viram também que não teremos ovos nessa receita, tá? Ela é uma receita espetacular. Fiquem até o finalzinho para ver tudo isso. Vamos aquecer o leite então. O leite já está morno. A gente vai adicionar o bicarbonato nele. Vamos adicionar o leite aos poucos e mexer esta mistura. Pessoal, o bicarbonato eu usava geralmente pra mim fazer algumas experiências e coisas, daí eu pegava da mãe ali. Pessoal, é assim que a nossa massa deve ficar.
do pão de mel. A gente vai utilizar a forminha tamanho número 2, redonda, e também uma forma retangular. Vocês podem fazer o pão de mel quadradinho ou redondinho, tá? Lembrando vocês que vocês podem, vocês devem untar as forminhas com margarina, manteiga, e se vocês tiverem o desmoldante, que é um spray, lembrando vocês que esta forminha, ela não deve ser enchida totalmente, ela deve ser utilizada aproximadamente 1/3 dela com a massa, tá? Porque ele precisa crescer e não crescer demais, senão ele vai ficar um pão de mel deformado, tá? Então vamos colocar aproximadamente 1/3 de massa dentro dela. Assim, ó, pessoal. Vamos fazer isso com as demais formas, também na retangular, e vamos levar para o forno 180 graus por aproximadamente 25 minutos. Lembrando do detalhe do palito, quando ele estiver pronto, vocês vão lá e perfurem. Se o palitinho sair limpinho, é porque ele já está assado. Aí logo retira ele do forno para ele esfriar. Pessoal, nosso pão de mel do bem já está assadinho e agora eu vou mostrar para vocês como nós vamos rechear ele, tá? E também fazer a cobertura. Então a gente partiu ele ao meio. O doce de leite, ele sempre deve ser colocado em uma manga, tá? Então vocês vão colocar assim, ó, das bordas externas para as bordas internas. Vamos cobrir o nosso pão de mel. Aí. Agora a gente vai fazer a cobertura dele, tá? Então, com o auxílio de um garfo, a gente vai mergulhar ele no chocolate. E o auxílio de uma colher para fazer a cobertura dele. Assim a gente vai fazer com os demais. Aí vocês devem levar ele para a geladeira alguns minutinhos para dar uma pré-cristalizada no chocolate, tá? Pessoal, nosso pão de mel está prontinho, ele ficou lindo e observem só como ele está. A nossa cobertura ficou bem crocante, a massa super macia e também o recheio ficou delicioso. Façam na sua casa, marcam a gente que a gente vai ficar muito feliz. E a receita dá super certo. Olha a hora da maldade. E vamos ficando por aqui. Um abraço muito carinhoso a todos vocês e fiquem com a gente nos demais vídeos que teremos sempre novidades. Tchau!